Hello, guys! Welcome to one more class. Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós teremos na nossa aula de hoje. Na nossa aula de número 30, nós teremos revisão e avaliação. Então, muita atenção para essa revisão e vamos para mais uma aula. Vamos iniciar nossa revisão, dessa unidade falando aí das formas de expressar cultura e identidade. Então nós já temos aqui, Ways of Expressing Culture and Identity. Maneiras, modos, jeitos de expressar cultura e identidade. Quais são as formas então que nós demonstramos, nós expressamos a cultura? Lembrando, que a cultura ela é sempre individual, mas ela também é parte de um grupo, a gente faz parte de um grupo, esse grupo tem uma cultura e assim vai sempre se expandindo. Ela parte do menor e aí vai se expandindo para níveis superiores. Nós temos uma cultura que é bem individual, mas já o conjunto ali, família, aí o grupo vai se expandindo e essa cultura ela também vai expandindo, ela vai tendo uma cara, tanto por grupo quanto individualmente. E nós expressamos então a cultura através da música, music. Aí nós também expressamos, vamos mostrar aí cada um dos elementos, literature, literatura também é um jeito muito comum de expressar a cultura, poetry, que são os poemas, os poesias, forma poética. Aí nós temos art, arte de modo geral, nós também expressamos nossa cultura através da arte. Architecture também, arquitetura, nós passamos através da nosso modo de construir as coisas, nós mostramos muito sobre nossa cultura. Dance, também é algo muito típico, muito forte na nossa região, é a dança, então ela também é um fator que expressa a cultura local. Folklore, também, muito presente aqui na nossa região, trata-se de uma forma de expressar a cultura. Quando a gente fala, por exemplo, da cultura amazonense, não tem como a gente deixar de fora a dança, o folclore, a própria arte, todos esses elementos, claro, mas com certeza a dança, o folclore, a música também é bastante forte aqui na nossa região, especialmente no estado. Então, nós temos essas maneiras de expressar a identidade. E, por último, filmes. Filmes, então, a gente dificilmente passa, é um recurso que nós talvez não utilizemos tanto, mostrar nossa cultura através de filmes. Isso não quer dizer que não sejam feitos, pequenas produções, mas ele não é o forte, por exemplo, como centros, grandes centros distribuidores desse tipo de produto, por exemplo, como Hollywood. A cultura americana invadiu a América Latina, o mundo todo, através de Hollywood. Os filmes, as séries, tudo aquilo que é produzido lá ajudou a exportar a cultura americana para o mundo. Como nós produzimos um produto mais local, talvez os nossos filmes, nossas curta-metragens e tal, circule no ambiente mais reduzido, então a cultura ela acaba não sendo transmitida para o exterior, ficando então outros elementos como dança, como a música, como pontos fortes da região e que demonstram nossa cultura regional para o mundo todo, para o Brasil todo, certo? Pois bem, nós vimos então as maneiras que nós expressamos cultura, mas nós também entramos em questões gramaticais. Eu vou mostrar para vocês agora um VT que traz as situações onde nós utilizamos a letra H com som e também sem som. Na língua portuguesa, o H, via de regra, ele não tem som. Independente se ele começa a frase, a palavra, ou se ele está no meio da palavra, via de regra, ele não tem som. No entanto, na língua inglesa, o H, ele possui. A grande maioria das palavras em língua inglesa com inicial em H, esse H ele é pronunciado, ele tem som, e é um som muito próximo do R. Portanto, as palavras vão sempre iniciar, na grande maioria das vezes, com esse som. Vamos dar uma olhadinha nesse VT? Hybrid, heritage, technologies, ache, anchor, architect. Conforme nós acabamos de ver, a letra H em língua inglesa, quando inicia a palavra,
ela, na mais das vezes, vai ter som. São poucos casos que fogem essa regra, tá? Então, iniciou a palavra com H, muito provavelmente esse H ali ele tem som, certo? No entanto, todas as situações onde o H está no meio da palavra, ele não tem som. Ele vai se juntar com as palavras, com as letras ali ao lado e vai formar um som característico e, a depender da palavra, bem diferente, mas aí ele não aparece como som isolado, certo? O som do H ele não aparece. Ele vai formar, junto com outras letras, um som específico. Quando ele começa a palavra, na maioria das vezes ele vai ter som, né? ele vai ter essa vibração e é muito próximo do R. Por isso que a gente utiliza aí como regra quase geral, porque isso não corresponde a todas as situações, que o H iniciando palavra, ele vai ter som, certo? Então, na maioria das vezes, as palavras que iniciarem com H terão som, né? Esse H ele tem som, ele vai ter um som muito próximo, bem característico, muito próximo do R. Portanto, eu vou ter have, hybrid e assim por diante, certo? Um outro aspecto que nós abordamos também, né, ao longo das aulas foram os artigos, né, articles. Os artigos que se dividem em artigos definidos e indefinidos. Como o próprio nome já diz, os artigos definidos, eles definem exatamente qual é o substantivo, qual é o nome, certo? Ao passo que os artigos indefinidos eles vão fazer menção, relacionar a algo que não é específico, ele é mais geral, né? Um exemplo bem clássico. Quando eu digo assim, the man, eu estou dizendo o homem, aquele homem específico. Dentre todos os homens, eu estou me referindo àquele específico. Ele é um artigo definido. Agora, se eu digo assim, a man, um homem, aí eu estou me referindo a um homem qualquer, mas eu não especifiquei qual deles, certo? Aí ele é um artigo indefinido, porque ele não define, ele não deixa definido qual é o substantivo, o nome ao qual estou me referindo, certo? Pois bem, vamos ver agora então um pouco mais sobre esses artigos. Olha só. Articles. Artigos, então, né? É uma classe gramatical, uma das 10 classes gramaticais. Né? Lembrando que classe gramatical são todas as palavras, né? A classificação de todas as palavras. Então, todas as palavras do idioma, elas têm 10 classificações. E uma delas são os artigos, né? The articles. Então, temos ali, ó, the. Né, a pronúncia do artigo é mais perto de the, tá? Mas também, se vocês ouvirem the, também está correto, não tem problema. O que vocês não podem é pronunciar ele com o som de che, qualquer outra coisa, tá? Ele é de. As palavras com iniciais em TH, né, e especialmente o E ali, eles vão ter som de D, ou algo muito próximo, tá? Por isso que eu digo the, né, como artigo definido. Definite article, artigo definido, é utilizado quando queremos especificar exatamente de que substantivo estamos falando. Em português é traduzido como o, a, os, as. Né? Repare, quando eu utilizo o, eu estou dizendo exatamente qual é esse meu substantivo, qual eu estou me referindo, tá? Por isso, ele é um artigo definido. Ao lado dele, eu vou ter, então, os artigos indefinidos, que em língua inglesa são 2. Que desempenham a mesma função. Vamos ver os artigos indefinidos agora. Olha só, os artigos indefinidos. an são 2 artigos, né? Ambos dizem a mesma coisa, têm o mesmo significado. No entanto, eu vou utilizar eles em situações diversas, como eu vou explicar logo em seguida. Então, a e an são os 2 artigos indefinidos, né? Indefinite articles são utilizados quando tratamos de forma genérica a respeito do substantivo, como nomes contáveis. Aliás, para nomes contáveis. Em português, são traduzidos como uma. Repare que os 2 têm a mesma tradução, tá? O mesmo significado. No entanto, é a situação de uso que vai divergir. A escolha se a, que é o a, né? Ou an. Qual dos 2 eu devo utilizar? Aí depende do contexto e é bem específico e também uma regrinha bem fácil da gente lembrar, que eu já vou mostrar para vocês. Então, a e an são 2 artigos indefinidos e esses 2 artigos indefinidos têm a mesma tradução, o mesmo significado. Uma. Vamos dar uma olhadinha em que situação utiliza um e qual situação utiliza o outro? Vamos lá? Então, eu tenho aqui a Globalized World offers an array of opportunities for individuals to explore diverse cultural identities.
Olha só, quando eu digo assim, um mundo globalizado, eu não estou me referindo ao... Obviamente, nós temos só um mundo globalizado, né? Mas, de qualquer forma, quando eu utilizo o artigo indefinido, eu estou generalizando. Um mundo globalizado, tá? Um mundo globalizado, repare que eu não estou dizendo o mundo globalizado, exatamente aquele um, né? Então, o mundo globalizado oferece an array of opportunities for individuals to explore diverse cultural identities. Uma tradução breve, né? O mundo globalizado oferece uma gama de oportunidades, né? Uma grande gama de oportunidades para explorar as diversas culturas, as identidades, né, cultural diversas. O que eu quero chamar a atenção para vocês é aqui, ó. Eu utilizo o artigo indefinido a, né, ou a, quando a palavra na sequência for uma consoante, tá? Se a palavra na sequência tiver som de consoante, então eu vou optar pelo a, ou a. Já se a palavra na sequência tiver som de vogal, iniciar com som de vogal, eu vou optar por an. Na prática, quando a gente vai pegando, né, desenvolvendo mais a aprendizagem do idioma, isso vai acontecendo de forma bem natural. Então, eu vou utilizar o an, que é um artigo indefinido, que significa uma, quando a palavra na sequência iniciar com som de H. Com som de H não, com som de vogal. Dá para a gente resumir dizendo que a palavra que começa com consoante vai exigir o artigo indefinido a. E as palavras que iniciam com vogal vão exigir o artigo indefinido an or an, ok? Então, essa é a dica, essa é a diferença entre esses dois artigos, tá? Que ambos são artigos indefinidos, o que muda é a situação de uso de um ou de outro. Pois bem, o outro exemplo. A growing awareness of cultural diversity is fostering a sense of tolerance and acceptance in a globalized society. Nessa frase, esse período aqui, ele é cheio de palavras cognatas, né? Mas o que, né? Diversity, cultural, sense, tolerance, acceptance, globalized society. Isso aqui são as palavras cognatas, dá para a gente inferir desmistificar, né, qual é o significado, o que está sendo falado, né, aqui, apenas utilizando essa técnica, né, de identificar as palavras cognatas. O que nos importa aqui, uma vez mais, é o uso dos artigos, tá? Olha só, aqui eu tenho, então, a palavra growing, quer dizer crescente, né, crescendo. É a presença, então, dessa consoante aqui, né? A presença da palavra subsequente, iniciando com som de consoante, exige, então, o artigo indefinido a. Aqui, idem, eu tenho, então, né, um artigo indefinido aqui também, porque a palavra, na sequência, começa com som de consoante, ok? Então, o que está escrito aqui, né? A crescente preocupação, né, de uma diversidade cultural está aumentando o senso de tolerância e aceitação no mundo, né? Na sociedade globalizada, aliás, não tem a palavra world, que significa mundo, tá? Aqui não tem no segundo exemplo, é uma sociedade globalizada. Então, aqui eu só tenho exemplos de artigos indefinidos, porque todas as palavras subsequentes iniciam-se com som de consoante. Isso exige, então, o artigo indefinido a, né, ou a. Então, para a gente relembrar, anotem aí, eu vou utilizar o artigo indefinido a antes de consoante, né? A palavra na sequência começa com som de consoante. E an aqui eu vou utilizar, então, antes de palavras que iniciam com vogal, ok? Significam ambos, né, uma. Repare que a tradução já deixa bem evidente que eu não estou identificando exatamente de quem eu estou falando, né? Eu estou falando de uma forma bem genérica o que é função desse artigo indefinido, ok? Então, esses artigos indefinidos eu utilizo o a antes de consoante, an antes de vogal, ok? E ambos têm a mesma tradução, o mesmo significado, uma. Ok? Certo, então. Pulamos agora, né, dos artigos definidos, indefinidos. Aliás, nós temos em língua inglesa um artigo definido, né, que é the, enquanto que eu tenho dois artigos indefinidos, que é a e an, que nós acabamos de ver.
Agora a gente vai adentrar nos pronomes reflexivos, nessa seara dos pronomes reflexivos, né? Pronome reflexivo, é bom a gente relembrar, trata-se então daquele tipo de pronome que reflete, né? Ele funciona como um espelho. A gente utiliza bastante, né, a ideia do espelho, né, que reflete, exatamente essa ideia do reflexivo, né, daquilo que faz e volta, né? Por exemplo, quando uma pessoa se olha no espelho, como a nossa personagem aqui, ela vai se ver no espelho. Então ela olha e ela vê a si mesma. É exatamente essa função dos pronomes reflexivos. Toda ação produzida, e quando no contexto utilizar um pronome reflexivo, indica que essa ação feita pelo sujeito, ele vai receber também. Então ele pratica a ação e ele também é alvo dessa ação. Por isso que essa analogia de reflexo a gente utiliza bastante para exemplificar bem a utilização desses pronomes reflexivos. Então, reflexivo quer dizer o indivíduo faz ação, o sujeito faz ação e ele também é alvo dessa ação, ok? Então, o pronome reflexivo é uma coisa. O problema é quando eu utilizo uma preposição junto desse pronome reflexivo, como é o caso aqui, ó. A palavrinha by, né, que é uma preposição de origem, ela significa por, tá? Via de regra, tem outros significados, mas é muito nesse contexto. Quando eu utilizo essa preposição by, cuja tradução é por, junto com o pronome reflexivo, eu vou estar utilizando, formando um novo significado, tá? Então, esse pronome reflexivo aqui, tá? Quando eu junto ele com a preposição, ele não é mais necessariamente um pronome reflexivo, porque aí ele vai formar um outro contexto, um outro conceito que é sozinho, sozinha, certo? By myself, sozinho, sozinha. Aqui eu utilizei só o myself, que é de primeira pessoa, mas eu poderia utilizar com qualquer outro pronome reflexivo. A ideia vai ser sempre essa mesma, né? Então, quando eu utilizo a preposição junto com o pronome reflexivo, eu vou transformar o significado desse pronome reflexivo, né, como sozinho ou sozinha, certo? Por exemplo, aqui o pronome reflexivo, myself, é eu mesmo, meu mesmo, a depender ali do contexto, certo? Quando eu utilizo a preposição, né, junto com esse pronome reflexivo, né, no caso aqui a preposição by, eu vou transformar então esse significado para sozinho, certo? Então, by mais o pronome reflexivo indica sozinho, sozinha, certo? Agora eu vou mostrar para vocês a outra forma que também, né, aparece dentro desse conceito, né, de palavras que são formadas a partir de pronomes reflexivos com a junção, né, de outras. Olha só o que eu tenho aqui. Ou by myself. Então, by myself significa sozinho. By yourself, você sozinho, né? Esse sozinho, só que você, né? Aí, himself, by himself, ele sozinho. Entendem? Sempre relacionado aí ao pronome reflexivo que está acompanhando. Então, ele vai indicar sempre sozinho, a preposição vai ajudar nesse processo. Preposição by mais o pronome reflexivo, ele vai indicar, então, a tradução de sozinho. Quando eu utilizo mais uma outra palavrinha, né, que nesse caso aqui do outro exemplo é all, eu vou transformar ainda mais, né, vai ficar completamente sozinho, tá? Então, by myself, by mais o pronome reflexivo indica sozinho ou sozinha. Quando eu utilizo all by myself, eu vou utilizar completamente sozinho. Eu não digo assim, eu fiz uma casa completamente sozinho. Não, eu nem preciso dizer assim, né? Eu posso dizer só sozinho. Isso aqui na língua portuguesa, certo? Mas essa ideia do all by myself quer dizer completamente sozinho. Ele vai reforçar essa ideia do sozinho, tá? Na língua portuguesa, eu não preciso necessariamente falar assim, eu fiz tal atividade completamente sozinho, né? Porque o sozinho ele já indica, é sozinho, né? Aqui para a língua portuguesa. Na língua inglesa, ele faz sentido quando eu utilizo essa expressão, quer dizer, eu estou reforçando esse aspecto de fazer sozinho, né? Essa atividade eu realizei sozinho ou completamente sozinho. Na língua inglesa faz sentido, então ela existe, a gente precisa tratar disso e também trabalhar assim, ok? Então, all by myself, né? All by mais o artigo reflexivo, o pronome reflexivo, desculpa, ele vai sempre passar essa ideia de completamente sozinho. Então, vai reforçar essa ideia do estar sozinho. Enquanto que by mais o pronome reflexivo vai indicar apenas sozinho, ok? Vou mostrar alguns exemplos agora. Então, eu tenho esses exemplos aqui, olha só. He built the entire bookshelf by himself. Ele construiu, né, a palavrinha built é um verbo, indica construir, ele construiu
a escrivaninha não, a estante de livros, aquele local onde você guarda os livros, tá? Então, bookshelf é aquele local onde você coloca os seus livros, normalmente é uma estante, enfim, né? Biblioteca particular, talvez. Mas é aquele espaço onde você vai colocar os seus livros, tá? Então, ele construiu todo o seu... Eu vou utilizar aqui a expressão estante de livros, tá? Por ele mesmo, né? Quer dizer, sozinho. Ele fez tudo isso sozinho. He built the entire bookshelf by himself. Ele construiu a sua prateleira de livros, ou então sua estante de livros sozinho. Aqui, ó, they insist on doing all by themselves. Então, eles insistiram em fazer, on doing, em fazer, fazê-lo, né? All by themselves, tudo completamente sozinho. Na língua portuguesa, a gente falaria assim, eles insistiram em fazer tudo sozinho. Na língua inglesa, eu posso lançar a mão, então, dessa expressão, all by, para reforçar essa ideia de que eles fizeram mesmo completamente sozinho, tá? A tradução para a língua portuguesa vai ficar, eles fizeram tudo sozinhos, e eu não preciso, né, colocar, então, a palavra totalmente sozinho, ao menos que eu queira fazer uma tradução mais ao pé da letra, tá certo? Olha só, então, nós vimos até agora, né, todos esses elementos, né, dos pronomes reflexivos e a expressão by e all by, né, que vai trazer, respectivamente, a ideia de by mais o pronome reflexivo vai indicar sozinho, sozinha, all by vai indicar completamente sozinho. Aí a gente entra nos reciprocal pronouns. Olha só, o bom dos pronomes, né, que a classificação deles já evidencia de quem eu estou falando, né? Qual é a ideia que se passa? É uma ideia de reciprocidade. Reciprocal pronouns são pronomes recíprocos. Os pronomes recíprocos do inglês são each other ou one another. Eles são utilizados para expressar, no caso do each other, né? Each other, uma ação mútua entre duas pessoas, tá? Então, eu vou utilizar each other quando eu estiver falando de uma ação recíproca entre duas pessoas, dois objetos, dois indivíduos, sempre dois, tá? No caso do one another, eu vou utilizar quando for mais de duas pessoas, né? Mais de duas pessoas ou mais de dois objetos, tá certo? Então, essa ideia do recíproco, eu estou falando, então, né, desse pronome que vai indicar que uma ação é feita de maneira recíproca. Né? No caso, entre dois indivíduos, será o each other. Quando for mais de dois, eu vou utilizar, então, one another, conforme os exemplos irão mostrar. Neighbors greet each other warmly every morning. Vizinhos saúdam, cumprimentam-se um ao outro calorosamente todas as manhãs. Então, repare que aqui, né, each other são duas pessoas, né, dois indivíduos, os vizinhos são dois. E o outro exemplo, we rely on one another for emotional support. Nós confiamos uns aos outros, rely one another, quer dizer, uns aos outros, esse aqui eu estou me referindo a um grupo de pessoas com mais de duas pessoas, certo? We rely on one another for emotional support. Então, nós confiamos um ao outro para o suporte emocional, tá certo? Então, eu vou utilizar sempre o each other para falar de uma ideia de reciprocidade, uma ação recíproca entre dois indivíduos, e eu vou utilizar o one another quando essa ideia de reciprocidade for com mais de dois elementos, mais de dois indivíduos, mais de duas pessoas, tá certo? Each other para dois e one another para mais de dois, um grupo maior, certo? Uma ação sempre recíproca, sempre nessa perspectiva, ok? Um outro aspecto que nós vimos também ao longo das aulas foram os advérbios, olha só. Advérbios terminados com ly ending, né? Advérbios terminados com ly. Primeiramente, os advérbios terminados com ly, eles derivam de adjetivo, e ele vai dar o final mente na língua portuguesa, tá? Por exemplo, aqui, cheap, cheaply, aqui é o único exemplo que foge um pouquinho da regra, né? Cheap, cheaply, cheap é barato, tá? E cheaply quer dizer o ato de comprar algo mais barato, tá? Então, ele não vai ser baratamente, até porque nós não teríamos essa tradução na língua portuguesa. Então, cheaply ficaria no sentido de uma maneira, uma forma mais barata. Foi comprado algo de maneira mais barata, tá? Ele não tem essa tradução literal.
Então, adjetivos, easy, fácil, easily, facilmente. Repare que o adjetivo termina em y, eu substituo o y por ily. Probable, provável, né, terminado em able, vai ficar probably, provavelmente. Então, eu substituo able por ably, tá certo? De qualquer forma, tem terminação ly, todos eles. Adjetivos terminados em IC, eu vou substituir né, acrescentar ali nesse advérbio, nesse adjetivo, aliás, o ALLY, basic, basically, basicamente. Repare que todos os exemplos ali, né, com exceção do primeiro, ele passa a ideia aí de mente, ok? Que é uma característica desses advérbios. Então, palavras em língua inglesa com terminação em LY, muito provavelmente vão passar uma ideia de mente, né? A tradução mente para a língua portuguesa. Tá certo, gente? Bom, assim nós finalizamos a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí.